Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a dar nomes aos oxiácidos. Uma aula bem legal, nós veremos dois métodos distintos. O primeiro deles, que nós veremos, então nós vamos utilizar o nosso conhecimento sobre o NOx para saber o nome dos oxiácidos. Uma ótima aula a todos! Esse primeiro método que nós veremos para dar nome aos oxiácidos vai utilizar essa tabelinha, pessoal. Olha só. Quando o NOx do átomo central for mais 1 ou mais 2, o nome vai começar com hipo e terminar com oso. E aqui no meio nós teremos o nome do elemento. Já mostro para vocês na prática. Se o NOx do átomo central for mais 3 ou mais 4, a terminação do nome será oso. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, terminação ico, e se o NOx for mais 7, o ácido vai começar com per, depois o nome do elemento e vai terminar em ico. Vamos ver isso na prática. Olha aqui o caso do H2SO3. Como é que nós faremos para descobrir o nome desse composto? Para dar nome aos oxiácidos, nós vamos utilizar aquelas regrinhas do NOx que nós aprendemos na nossa aulinha sobre número de oxidação. Mas para os ácidos é bem fácil. Pessoal, um oxiácido nada mais é do que um ácido que apresenta o oxigênio na sua fórmula. E normalmente essa fórmula vai começar pelo hidrogênio, teremos um átomo central e vai terminar com o oxigênio. E nós já sabemos que nesses ácidos o hidrogênio sempre terá NOx mais 1 e o oxigênio NOx menos 2. Olha só como é que nós faríamos então. Sabendo que o oxigênio nos ácidos sempre tem NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1, nós podemos agora calcular o NOx do enxofre aqui, lembrando que essa soma tem que ser zero, já que nós temos uma molécula neutra. Pessoal, olha só, cada hidrogênio tem NOx mais 1, como eu tenho 2 hidrogênios, nós vamos multiplicar 2 vezes mais 1, que é mais 2. Nós não sabemos o NOx do enxofre, vamos chamar aqui então de X. E para o oxigênio, nós temos o NOx menos 2, mas nós temos 3 átomos. Então, menos 2 vezes 3, nós faremos essa multiplicação e aí chegamos ao menos 6. Pessoal, mais 2 com menos 6 é menos 4. Então, X menos 4 é igual a 0. O X, então, será igual a mais 4. Chegamos aqui, portanto, ao NOx do enxofre do átomo central, que é mais 4. Olhando na nossa tabelinha, NOx mais 3 ou mais 4, o nome do composto então terminará com oso. Então aqui, pessoal, nós temos o ácido. E aí, como nós estamos falando do enxofre, e enxofre é sulfur, então nós teremos o ácido sulfuroso. Vamos ver mais um exemplo. Olha só agora o H2SO4, que também apresenta o enxofre na sua fórmula. Lembre-se, para os ácidos, oxigênio sempre menos 2 e hidrogênio NOx mais 1. Lembrando que essa soma tem que ser zero, basta fazer a conta agora. Mais 1 vezes 2 é mais 2, vamos chamar de X o NOx do enxofre, e aqui menos 2 vezes 4, menos 8 para os oxigênios. Mais 2 com menos 8 é menos 6, então x menos 6 é igual a 0. O x aqui, o NOx do enxofre, será mais 6. Nesse caso, então, o enxofre tem NOx mais 6. Olhando na nossa tabelinha, mais 6 é terminação ico. Esse é o ácido sulfúrico. Vamos ver agora, então, mais alguns exemplos agora com ácidos que apresentam o cloro nas suas moléculas. Olha aqui, pessoal, o HClO. Vamos calcular o NOx aqui do cloro? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Eu só tenho um hidrogênio, então mais 1. Para o cloro nós chamaremos de X. E o oxigênio, que só aparece uma vez, então menos 2. Lembrando que essa soma tem que ser zero. Aqui, pessoal, nós teremos, então, x menos 2 com mais 1 é menos 1. Isso vai ser igual a 0. O x aqui vai ser igual a mais 1. Aqui nós descobrimos já o NOx desse cloro,
que é mais 1. Olhando na nossa tabelinha, o NOx mais 1 vai então começar com hipo e terminar com oso. Esse daqui é o ácido hipocloroso. Vamos ver agora mais um exemplo com HClO2. Oxigênio sempre menos 2, hidrogênio NOx mais 1. Lembrando que essa soma tem que ser zero, nós teremos então mais 1 para o hidrogênio, mais X para o cloro, e aqui eu tenho 2 oxigênios, cada um com carga menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4, e aí então, pessoal, mais 1 com menos 4 dá menos 3, isso vai ser igual a zero, o X aqui então vai ser igual a mais 3. O NOx aqui do cloro vai ser então mais 3. Olhando na nossa tabelinha, mais 3 a terminação é oso. Esse daqui é o ácido cloroso. Pessoal, vou apagar aqui para nós ganharmos um espaço. Pronto, vamos ver mais um exemplo. Agora, olha o HClO3. Oxigênio sempre menos 2 nos ácidos e hidrogênio mais 1. Então, como essa soma tem que ser zero, nós teremos mais 1, mais X para o cloro, e aqui 2 vezes 3, menos 6 para os oxigênios. Então, mais 1 com menos 6 é menos 5, X menos 5 é igual a zero, o X aqui então será igual a mais 5. Então aqui, pessoal, esse cloro vai ter NOx mais 5, o que na nossa tabela nos dá terminação ico. Esse daqui é o ácido clórico. Vamos fazer mais um? Olha aqui o HClO4. Menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio, e o somatório tem que ser zero. Menos 2 vezes 4 é menos 8, para o hidrogênio eu tenho mais 1, e vamos chamar o cloro aqui de X. Montamos a equação. Menos 8 com mais 1 é menos 7, então X menos 7 é igual a zero, o X aqui vai ser igual a mais 7. Então, aqui para o cloro, nós teremos um NOx agora mais 7. Na nossa tabela, pessoal, nós vemos que esse ácido, então, vai começar com per e terminar com ico. Esse é o ácido perclórico. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, pessoal. Olha só o caso aqui do H2CO3. Vamos calcular aqui o NOx do carbono. Nós temos aqui para o oxigênio menos 2, para o hidrogênio sempre mais 1, e a somatória igual a zero. Então, mais 1 vezes 2, nós teremos aqui mais 2 para o hidrogênio, vamos chamar de X o NOx do carbono, e menos 2 vezes 3, que é menos 6. Pessoal, menos 6 com mais 2 é menos 4, então aqui nós teremos X menos 4 igual a zero. O X, portanto, será igual a 4. O NOx aqui do carbono vai ser, então, mais 4. Se nós olhássemos na nossa tabela, nós diríamos, então, que esse é o ácido carbonoso, mas nós não vamos fazer isso, pessoal. Por quê? Por que esse não é o ácido carbonoso? Vamos entender o que aconteceu lá com o enxofre nos primeiros ácidos que nós vimos. O enxofre, que é do grupo 16, apresenta 6 elétrons na sua última camada. Então, ele pode perder até 6 elétrons. Então, ele pode perder até 6 elétrons e ele vai ter, então, o NOx máximo igual a 6. O que acontecia com o cloro nos compostos que nós vimos? O cloro, pessoal, é do grupo 17. Então, ele apresenta 7 elétrons na sua última camada. Ele pode, então, perder até 7 elétrons. Por isso, o cloro vai ter NOx máximo igual a mais 7. Agora, o que acontece, pessoal, aqui no caso do carbono?
O carbono, que é do grupo 14, apresenta apenas 4 elétrons na sua última camada. E ele pode perder, no máximo, esses 4 elétrons. Ele terá, então, um NOx máximo igual a mais 4. E justamente nessa molécula que nós acabamos de calcular, ele apresenta o seu NOx máximo, mais 4. Vejam, pessoal, então, que para o carbono, assim como para os outros elementos do grupo 14, o máximo que eles conseguem chegar é o NOx mais 4, porque ele só tem 4 elétrons na sua última camada. Por isso, então, nós vamos promover o carbono por ele ter feito o melhor que ele podia. Então, ao invés desse daqui ser o ácido carbonoso, como o carbono aqui está no seu NOx máximo, nós vamos promovê-lo para ácido carbônico. Ele vai, então, ficar com a terminação ico. Esse daqui, então, é o ácido carbônico. Pessoal, vou apagar aqui então para nós anotarmos isso que nós vimos. Então, no grupo 14, como esses elementos podem chegar no máximo ao NOx mais 4, eles vão ser promovidos para a terminação ico, embora olhando na nossa tabela, mais 4 daria oso. E o mesmo vai acontecer, pessoal, para os elementos do grupo 13. Os elementos do grupo 13 apresentam apenas 3 elétrons na última camada e podem então chegar no máximo a mais 3. É o caso aqui do boro. Então, quando nós temos o boro apenas possui 3 elétrons na sua última camada. E isso é o máximo que ele pode perder, 3 elétrons. Então, ele terá o NOx máximo igual a mais 3. Vamos dar uma olhada, então, nesse ácido H3BO3. Se o oxigênio sempre tem NOx-2 e o hidrogênio NOx mais 1, vamos calcular aqui o NOx do boro. Lembrando que a somatória tem que ser 0. Pessoal, mais 1 vezes 3 é mais 3 aqui para os hidrogênios. Vamos somar com X do boro e aqui menos 2 vezes 3 é menos 6 para os oxigênios. Menos 6 com mais 3 é menos 3. Então, x menos 3 é igual a 0. O x aqui será igual a mais 3. Esse daqui é o NOx do boro nesse ácido, mais 3. E como nós vimos, o máximo que o boro consegue é o NOx mais 3. Ele não consegue ir além disso. Olhando na tabela, pessoal, mais 3 daria terminação oso, mas ele vai ser promovido porque ele está no seu NOx máximo. Esse daqui, então, será o ácido bórico. Pessoal, então, essa forma de dar nome aos oxiácidos utilizando o NOx é a minha preferida, é a mais fácil porque ela é bastante lógica. É só lembrar da tabelinha, mais 1 ou mais 2, o NOx do átomo central, mais 1 ou mais 2, começa por hipo, termina por oso. Se for mais 3 ou mais 4, terminação oso, mais 5 ou mais 6, terminação ico, e mais 7 começa com per e termina com ico. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma segunda forma de dar nome aos oxiácidos que pode ajudar, principalmente quando nós precisamos fazer o caminho inverso. A partir do nome, nós tivermos que montar o composto. Nós vamos utilizar então, pessoal, essa tabelinha aqui de acordo com o número de oxigênios. Mas para isso, nós temos que conhecer sempre o ácido de referência. E os principais ácidos de referência são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o H2CO3 é o ácido carbônico, o H3PO4 é o ácido fosfórico, o H2SO4 é o ácido sulfúrico, o HClO3, o ácido clórico, e o HNO3, o ácido nítrico. Para utilizar essa regrinha que nós veremos agora, vocês precisam conhecer esses 5 ácidos pelo menos, porque eles vão ser os ácidos de referência. Perceba que todos eles aqui têm a terminação ico, e a partir deles nós conseguiremos saber qual é a fórmula dos outros ácidos formados, compostos aqui pelos mesmos elementos. Então, pessoal, a partir aqui do ácido de referência que tem a terminação ico, se eu tiver
agora uma fórmula com um oxigênio a mais, nós vamos então ter o nome começando com per e terminando com ico. Se eu tiver um oxigênio a menos, menos um oxigênio, a terminação será oso. E se eu tiver 2 oxigênios a menos, o nome começa com hipo e termina com oso. Olha aqui o caso do H3PO3. Olhando aqui nos nossos ácidos de referência, eu sei que o ácido fosfórico, terminação ico, que é o ácido de referência, apresenta 4 oxigênios. Mas no H3PO3 eu tenho um oxigênio a menos. Então, a terminação aqui, de acordo com a nossa tabela, será oso. Esse daqui, então, é o ácido fosforoso. Porque eu tenho um oxigênio a menos do que o ácido de referência. Vamos resolver aqui então uma questão, pessoal. Dê o nome dos ácidos abaixo. Então aqui nós temos o HNO3, esse é um ácido de referência, nós temos que conhecê-lo. Mas se nós não soubermos, podemos calcular aqui o seu NOx, lembrando da nossa tabelinha. Então aqui para o HNO3, vamos calcular o NOx do nitrogênio, lembrando sempre que nos ácidos o oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1. Então, como essa molécula é neutra, a soma de todas as cargas deve ser zero. Então, nós vamos ter aqui mais 1 para o hidrogênio, x para o nitrogênio que nós queremos saber, e aqui menos 2 vezes 3 para o oxigênio, que é menos 6. Menos 6 mais 1 é menos 5. Então, aqui x menos 5 vai ser igual a zero, o x vai ser igual a mais 5. Esse daqui é o NOx do nitrogênio nesse ácido. Olhando na nossa tabela, pessoal, NOx mais 5, nós temos a terminação ico. Esse, então, será o ácido nítrico, já que o elemento central é o nitrogênio. Vamos resolver agora o H2MnO4. Então, o H2MnO4. O oxigênio sempre NOx menos 2 e o hidrogênio mais 1. Como é uma molécula neutra, a soma tem que dar zero. Então, pessoal, mais 1 vezes 2 é mais 2. Vamos chamar aqui o manganês de X e o NOx do oxigênio é menos 2 multiplicado por 4 átomos, que dá menos 8. Então, menos 8 com mais 2 é menos 6, x menos 6 é igual a zero, passamos o 6 para o outro lado com o sinal trocado, x vai ser igual a mais 6. Mais 6, portanto, aqui é o NOx do manganês nessa molécula, nesse ácido. Então, pessoal, quando nós olhamos aqui a nossa tabelinha, mais 6, a terminação é ico. Esse é o ácido mangânico. Vamos resolver agora aqui a letra C, que é o HNO2. Pessoal, nós podemos calcular o NOx aqui, mas lembram-se da segunda regrinha que nós vimos? Perceberam aqui que o ácido nítrico, o HNO3, ele é o ácido de referência. E o HNO2 tem um oxigênio a menos. Quando eu tiro um oxigênio, eu vou para a terminação oso. Então, o HNO2 aqui é o ácido nitroso. Se vocês fizerem o cálculo aí, vão ver que o NOx aqui do nitrogênio é mais 3. Vamos agora calcular aqui, pessoal, o H2CrO4. O H2CrO4. O oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1, lembrando que a soma tem que ser zero. Então, mais 1 vezes 2 é mais 2. Vamos chamar aqui o NOx do cromo de X. E menos 2 vezes 4, nós sabemos que é menos 8. Isso vai nos dar, então, pessoal, X menos 6, porque menos 8 com mais 2 é menos 6. Isso é igual a zero. O X aqui vai ser igual a mais 6. Mais 6, então, é o NOx do cromo aqui nesse ácido.
Olhando a nossa tabela, chegamos aqui à terminação ico. Esse será o ácido crômico. Vou apagar aqui, pessoal, para nós ganharmos um espaço. E vamos calcular aqui o nosso último composto, o HMnO4. Então, aqui o HMnO4. Oxigênio NOx menos 2 e hidrogênio NOx mais 1. Somatório tem que dar 0. Então, mais 1, vamos chamar de X o NOx do manganês de novo. E agora, menos 2 vezes 4, que é menos 8. Aqui nós teremos, então, x menos 7 igual a 0. O x vai ser igual a mais 7, que na nossa tabela, então, começa com per e termina com ico. Esse aqui, pessoal, é o ácido permangânico. Calculamos então o NOx dos elementos centrais e demos o nome a todos esses oxiácidos. Aproveitamos também então para revisar e praticar bastante o NOx, o cálculo do NOx. Viram então que ele é fundamental para nós sabermos dar nome aqui aos oxiácidos. Na próxima aula nós falaremos sobre os hidrácidos. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!